puxa aqui para trás. O Senhor colocou a boca dele no canto no nosso ouvido e falou assim: achei-te. Puxa, nós estávamos perdidos, né, irmãos? Nós estávamos longe da comunhão. Nós estávamos longe do próprio Deus. Mas um dia o Senhor, que é o médico dos médicos, viu aquele que estava sentado, deitado, todo machucado, e falou: eu achei você agora. De agora em diante és meu. Puxa vida, irmãos. Esse é o nosso Deus. Como esse nosso Deus é doce, amável, desfrutável. Como fala aqui, né? Ele é experimentável, desfrutável. Esse é o nosso Deus. Por um lado, ele é um Deus, né, que estava ali na luz inacessível, um Deus inacessível, um Deus totalmente longe da gente. Mas por outro lado, ele é esse Deus que também é amável, que também é doce e que ele queria que nós soubéssemos que ele era assim. E por isso que ele passou por esse processo maravilhoso, né, de morte, encarnação, morte e ressurreição, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, desfrutando da pessoa dele. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti por essa noite. O Senhor ter nos convidado para essa palavra. Ter nos convidado para essa reunião. Oh, Senhor Jesus. Senhor, sentimos o Senhor nessa noite. Queremos também sentir a Sua presença. Senhor, caminha no nosso meio. Limpa os nossos ouvidos. Senhor, limpa a nossa mente. Oh, Senhor Jesus. Senhor, queremos estar introduzidos no Teu Espírito nessa noite. Senhor Jesus, lava-nos, Senhor. Ajude-nos a liberar o Espírito. Tire toda a distração. Tudo que nos atrapalha, Senhor. Senhor Jesus. Senhor, também Satanás, nós delimitamos este local. Senhor, você e os seus anjos para fora deste local. Esse local é santo, porque tem os seus santos aqui dentro. Oh, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa mensagem ela é baseada em alguns versículos de Mateus 28. E é uma mensagem gostosa até de a gente poder passar por ela e desfrutar, né? Que os irmãos possam também desfrutar o tanto e até mais do que eu desfrutei. Então, Mateus 28, do versículo 16 até o versículo 20. Então, qual que é o cenário aqui? O Senhor, no capítulo 27, ele foi crucificado, né? Chegou no 27 ele é julgado por Pilatos, é crucificado. Depois ele é julgado por Deus, é sepultado. E no versículo 10 do capítulo 28, o Senhor já ressuscitou, né? E falou assim: então disse Jesus: não temais, ide e anunciai a meus irmãos. Aqui ele já se refere aos discípulos como meus irmãos. Ide e anunciai a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Então esse é o ponto, né? O Senhor ressuscitou, encontrou ali Maria, depois ele falou assim, algumas mulheres, ele falou assim, fala para ir lá para Galiléia. Então o versículo 16 é nesse ponto. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Então Jesus falou, vai lá para a Galiléia e no monte que eu vou falar qual é, e eles foram. Versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele já começou, a primeira coisa que ele fala com os discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação desta era. Amém. João, irmãos, termina
João 20, 24, o Senhor alimenta aqueles cordeiros. Depois, em Lucas, finalzinho de Lucas, então os levou para fora, erguendo, abençoou, e eles o adoraram e voltaram para Jerusalém. Ou seja, o Senhor em Lucas e em Marcos, ele ascendeu aos céus. Então o Senhor, em Lucas e Marcos, não ficou ali com eles. Mas Mateus termina de um jeito muito, muito interessante. Termina assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação da era. Amém. Mateus não fala da ascensão do Senhor. Mateus fala que eu estarei convosco. Então, é esse Deus, né, é esse Senhor que hoje, irmãos, está conosco neste local. Ele ascendeu, sim. Né? É o mesmo Jesus de Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas nessa experiência aqui, ele mostra que ele estará conosco. Ele está conosco aqui neste local. E estará, irmãos, até a consumação dessa era. Mateus fala sobre o rei, Jesus como o rei, né? E esse capítulo 1, versículo 1 fala assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mas Abraão está 13 ou 14 gerações antes. Então o certo seria assim: genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, né? A gente leva por esse lado, né? Na descendência, Abraão veio primeiro que Davi. Mas para o Senhor mostrar nesse livro que Ele é o Rei do reino dos céus, primeiro nós precisamos desfrutar da justiça dEle. Primeiro nós precisamos desfrutar dEle como Rei. E depois das bênçãos dEle como Abraão. Então, toda essa mensagem hoje vai ser direcionada nesse aspecto. Ele é o Rei do reino dos céus. E nós recebemos uma parcela, ou nós recebemos, nós compartilhamos agora da autoridade que foi dada ao Senhor. Nós compartilhamos também das bênçãos que Ele nos dá. Então, essa é a palavra dessa noite. Como o Senhor, na sua autoridade, Ele vem e fala: vai e faça discípulos. Né? E em outros evangelhos Ele fala assim: vai pregar o evangelho. Sai e prega o evangelho. Se dispersa para pregar o evangelho. Mas aqui Ele fala: vai, ide e fazei discípulos. Nós vamos ver nessa mensagem que todos esses pontos não são simplesmente genéricos, mas têm uma aplicação muito profunda. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, mensagem 3, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Item 1 fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus é a autoridade suprema e Ele tem toda a autoridade. Irmãos, tudo, sem exceção, que acontece na nossa vida, tudo é por causa da autoridade de Deus. Ele tem autoridade e debaixo dessa autoridade, Ele comanda todas as coisas. E até tem aquele versículo: como que pode, né? Romano 9, 21. Tem o oleiro autoridade, ou não tem o oleiro autoridade sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? E o 20, né, que é o de cima, fala: quem és tu, homem, para discutir com Deus? Pode a coisa formada dizer ao que formou: por que me fizeste assim? E aí eu parei um pouquinho e pensei: quantas vezes eu já falei para o Senhor: Senhor, por que isso? Por que isso? Eu não quero isso, ou eu não gostei disso, né? Aí o Senhor fala assim: eu sou soberano. Eu tenho a autoridade de fazer isso. E, irmãos, o Senhor tem autoridade na nossa vida. A partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, nós permitimos que um dia permitimos que o Senhor entrasse na nossa vida. E a partir desse momento Ele tem autoridade na nossa vida. Pelo menos deveria ter, né? E por Ele ter autoridade, irmãos, nós não podemos questionar o Senhor.
Não é uma democracia. Senhor, eu voto para que o Senhor não faça isso comigo. Seu voto não vale nada. O que o Senhor, né, o que o Senhor faz é por conta da autoridade dele. A autoridade emana do próprio ser de Deus. Irmãos, a autoridade, ela é exalada de Deus. Você pudesse sentar do lado de Deus, ia exalar, ia emanar autoridade. Né? Quando a gente chega perto de um policial, só de passar em frente ali de uma delegacia, ou de passar em frente de um comando, você pode estar tudo certinho. Documento em dia, você pode estar com o seu documento, licenciamento, PVA, tudo certinho. Agora, tem um comando, você já passa assim, ó. Por quê? Porque ali tem autoridade. E se o policial for desse tamanhozinho assim, mas estiver fardado e ele falar assim, ó, para. É autoridade. Então, isso é que Deus é. Deus é autoridade. Então, o que nós sentimos do lado de Deus devia ser tremor, né? E também temor por causa disso. Nós não podemos ofender a autoridade de Deus pensando, né, eu não quero isso, eu não gosto disso, Senhor, por que isso, Senhor, por que aquilo? Senhor Jesus. Então, o item 2 fala assim, toda autoridade governamental, posicional e espiritual provém de Deus. Aí Romanos 13:1 fala, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, pois não há autoridade que não proceda de Deus. E as que existem são instituídas por Deus. João 19:10. Então Pilatos lhe disse, não me falas? O Senhor questionando Pilatos questionando o Senhor quietinho lá, não falava nada. Aí Pilatos falou, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, você não me falas? Não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e tenho autoridade para crucificar você? E você fica aí, né? Quieto, sem me dar a resposta. Sabe quem eu sou? Aí o Senhor respondeu, nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Ou seja, aqueles lá que me entregou a ti tem maior pecado. Puxa vida, né, irmãos? O mundo, irmãos, hoje, a questão de autoridade no mundo, embora tenha sido delegada por Deus, a autoridade, todas as autoridades que nós temos, essas que são representativas aqui, como fala nesse versículo aqui, foi dada por Deus, foi instituída por Deus. Mas hoje está uma bagunça isso aqui, né, irmãos? Existe tanta corrupção, existe tanto... as pessoas usam tanto o poder, a autoridade para si, né? Não pensando no que tem que ser feito, mas pensando nas suas próprias necessidades ou no seu poder, né? E deturpou completamente a questão da autoridade. Então hoje está muito corrupto, mas nós temos aquele que tem a verdadeira autoridade. Alguns podem falar assim, eu nem entendo esse daí como uma autoridade, mas de Deus não, porque Deus ele é a autoridade. Ele não é que uma pessoa, quando ela é uma autoridade, ela foi instituída por alguém ou por alguma organização. Você está ali porque você seguiu e agora uma carreira aqui, então você é autoridade. Um outro pode falar assim, não, eu nem acredito nisso, eu nem concordo com isso, então eu não recebo você como autoridade. Alguém pode falar, mas Deus não. Deus, ele é a autoridade. Ele não foi feito autoridade, né? O ponto B, 2 aspectos da autoridade espiritual. O aspecto positivo é servir os santos e apacentá-los, supri-los e edificá-los. Então, irmãos, a autoridade não é para controlar os santos. No aspecto positivo, nós temos os irmãos responsáveis, nós temos os presbíteros na igreja, nós temos os irmãos de serviço. E esses irmãos, né, eles nos ajudam, pede comunhão com esses irmãos, eles apoiam. Os irmãos, eles não estão aqui para maltratar ninguém, nem para julgar ninguém. Sempre que, na minha experiência, eu pedi comunhão, eu fui, apacentado por esses irmãos. Então,
nós temos o privilégio, pelo menos em Sumaré, de ter irmãos que nos sustentam, que nos nutrem, que nos alimentam, né? Que nos suprem e que nos edificam. Então, essa é o aspecto positivo da autoridade na igreja. E o aspecto negativo é lidar com o inimigo e as coisas relacionadas a ele. Senhor Jesus, em sua divindade, como Filho unigênito de Deus, o Senhor tinha autoridade sobre tudo. Contudo, em sua humanidade, como Filho do homem e o Rei do reino celestial, a autoridade no céu e na terra lhe foi dada após a sua ressurreição. Irmãos, nunca houve na história um homem que tivesse recebido a autoridade de Deus. Essa autoridade na terra. Deus deu essa autoridade para o Senhor na terra. Então, o Senhor, quando ele foi encarnado, ele obedeceu o Senhor, ao Deus Pai, em todo o tempo que ele teve na terra. Ele obedeceu, né? Ele falava do que tinha que ser falado, ele não questionava, ele passou por sofrimento, passou por angústias, morreu, né? Foi crucificado, morreu, ressuscitou, e o fato de Deus ter aprovado isso, né? O Senhor, Deus deu para ele a autoridade, confiou para ele a autoridade. E o interessante disso, irmãos, é que quando o Senhor recebeu isso, o fato de essa obra que ele fez ter nos incluído no Deus triuno, essa autoridade também foi compartilhada com nós. Então hoje nós temos autoridade, irmãos, para poder pregar o Evangelho, né? O irmão citou na mensagem que foi falada essa semana, que eles saíam para bater nas portas e não sabiam o que tinha atrás das portas. Eu já bater uma na porta umas 2 ou 3 vezes já, um tempo atrás. Você bate e não sabe quem que vai estar ali. Se é uma pessoa que está tudo bem, se é uma pessoa que está brava, se é uma pessoa que está bêbada, você não sabe o que tem ali. E ele falou que tinha uma irmã chinesinha ali, bem baixinha, e que ela falava mesmo e batizava. Enche a banheira que eu vou batizar. O que é isso aí? Autoridade. Porque por si, daí eu acho que quando essa irmã saía, terminava ali, pregava o evangelho, batizava, saía, é uma irmã que o Senhor usou, a autoridade dele foi usada, mas agora é só uma irmã que está. Mas quando precisa, a autoridade ela está compartilhada com a gente. Senhor Jesus, amém, porque nós hoje participamos dessa autoridade, né? Item 2. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está em Mateus 28, 19. Porque toda autoridade lhe foi dada. O Rei Celestial enviou seus discípulos para fazerem discípulos de todas as nações. Então aqui, irmãos, o Senhor já é apresentado como um rei, e ele falou para os seus discípulos, ide e fazei discípulos. Não é só ide e pregue o evangelho para que tenha muitos cristãos agora, para que se batizem 5 mil, 10 mil, não é esse o caso. Agora, o Senhor estava falando do reino dos céus, do reino onde ele é o rei. E nesse reino não são pessoas, qualquer tipo de pessoas que podem estar ali. São pessoas que foram subjugados pelo Senhor. São pessoas que receberam o Senhor e permitiram que o Senhor trabalhasse nele. São pessoas que permitem que a autoridade de Deus haja na vida deles e que usam essa autoridade também para fazer discípulos. Então, nós não estamos aqui, irmãos, simplesmente para salvar pessoas. Nós estamos aqui hoje para poder edificar o corpo de Cristo. Uma igreja edificada, uma igreja forte, é uma igreja que exerce o ide e fazei discípulos. Cada um de nós, irmãos, temos que primeiro ser um discípulo. Aquele que desfruta o Senhor, aquele que se entrega para o Senhor, aquele que vive pelo Senhor, mas também aquele que prega essa mesma coisa para outros. Então, ide e fazei discípulos. Eles vão com a autoridade dele. Amém? Ide e fazei discípulos. Vai? Não. Eu vou junto.
Porque agora a autoridade ela está compartilhada com a gente. E nós precisamos de autoridade, irmãos, porque alguns tentaram no tempo lá tirar o demônio de umas pessoas e o demônio falou assim, eu conheço o Paulo, com o que você está falando, eu conheço Jesus, mas você, quem que é você? Então, ele não usou a autoridade. E a autoridade, irmãos, está disponível hoje. Está disponível. Nós podemos pedir para o Senhor, na questão do meu trabalho lá, tem tantas pessoas que são incrédulas, ou outras que eu tenho falado do Senhor, eu preciso da sua autoridade agora. Porque nessa hora, irmãos, quem vai é o Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. C. Fazer discípulos das nações é tornar os pagãos o povo do reino, a fim de estabelecer o seu reino, que é a igreja, ainda hoje na terra. Irmãos, eu vou ler de novo. Fazer discípulos das nações é tornar os pagãos o povo do reino, a fim de estabelecer o seu reino, que é a igreja. Amém. Não é só pregar o evangelho, é fazer desses pagãos a igreja do Senhor. E nós, irmãos, somos abençoados por estarmos aqui hoje. Nós estamos na restauração do Senhor, nós estamos ouvindo tais palavras, nós hoje sabemos que recebemos a autoridade de Deus e podemos falar com essa autoridade para salvar os pagãos. E quando nós falamos, a intenção não é que eles sejam introduzidos nesse local de reuniões ou nessa igreja, entre aspas, mas é que seja introduzido para dentro do Deus triuno. E que essa pessoa comece a trabalho de edificação da igreja. Tanto sendo edificado como edificando aos outros. Amém? O batismo tira o povo arrependido do seu estado antigo para um novo, terminando a velha vida e germinando com a nova vida de Cristo para que se tornem o povo do reino. Ó Senhor Jesus. Onde eu estou? No E? E. No, né, que é do versículo ali. Batizando-os no nome do Pai. No indica união, como em Romanos 6 e Gálatas 3. Romanos 6. Porventura ignoreis que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Então, irmãos, nós fomos batizados para dentro. Né? Nós não fomos batizados para uma organização. Nós fomos batizados para dentro de uma pessoa. E o fato de nós termos sido inseridos dentro de uma pessoa, é que agora existe uma ligação orgânica com isso. Não é possível você ser batizado para dentro do Senhor e não ter uma ligação orgânica, porque não é exterior, é interior. Se você pega uma melancia, abre e enfia a mão dentro dela ali, está dentro dela, não tem, né? É diferente de você pegar do lado de fora. Quando as pessoas, eu tive pesquisando um pouco, então, em alguns lugares, quando as pessoas são batizadas, elas são batizadas para dentro de uma organização. Sim. Olha, você vai ser batizado para dentro, você vai ser batizado para esta organização religiosa. Sim. E eu vi coisa pior ainda, irmãos, eu acho que nem tem que contar aqui. Mas a realidade, tudo que não é isso, não é real. A realidade é que nós fomos batizados para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito. O nome do Pai, do Filho e do Espírito é como se fosse uma coisa, eu vou chamar de coisa, tá, irmãos? O nome do Pai e do Filho e do Espírito é uma coisa onde nós fomos depositados, nós fomos inseridos dentro disso. Nós não fomos inseridos no nome do Pai, num primeiro batismo, no nome do Filho, num segundo batismo. Não, isso daí está errado.
Nós fomos batizados para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém? O irmão Scofield, lá acho que do século 17 ou 16, ele falou que o nome completo do nosso Deus vivo o nome mais completo para o nosso Deus é o Pai, o Filho e o Espírito. Esse é o nome mais completo de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus, batizar as pessoas no nome do Deus Triuno é introduzi-las numa união espiritual e mística com Ele. Há um nome para a Trindade Divina. O nome é a totalidade do ser divino, equivalente à sua pessoa. Então isso aqui eu já falei, né? Batizar alguém no nome do Deus Triuno é imergi-lo em tudo o que o Deus Triuno é. Puxa vida, irmãos, quando uma pessoa é imergida no batismo, tudo o que o Deus Triuno é, e eu nem sei o quanto que é isso, mas né, o Senhor tem misericórdia de nós, na nossa mente a gente acaba diminuindo o que Ele é, né? Eu só conheço isso dele, mas irmãos, tudo o que Ele é inserido em nós através do batismo. Para a constituição do reino, Mateus revela a realidade da Trindade Divina, dando um único nome para os três: Pai, o Filho e Espírito. Agora, irmãos, né, os irmãos que estão seguindo a sinopse, são do item 1 ao item 6, são 6 citações, né, 6 capítulos da Bíblia, de Mateus, que revelam a realidade da Trindade. No capítulo 1 de Mateus, o Espírito Santo, Cristo, o Filho, Deus e o Pai são presentes na produção do homem Jesus. Então, esses que eu citei estão presentes na produção do homem Jesus. Que como Jeová o Salvador e Deus conosco é a própria corporificação do Deus Triuno. Então, primeiro nós temos eles estando presentes na produção e depois como aquele que é a própria corporificação do Deus Triuno. Emanuel, irmãos, quer dizer Deus conosco. Sim. Deus está conosco. E o fato de Ele estar conosco, isso indica que, né, hoje nós temos acesso, Ele é a corporificação. Nós podemos ter Deus através do próprio Senhor. No capítulo 3, esse é um próximo aspecto. Mateus apresenta a cena na qual o Filho estava na água de batismo sob o céu aberto e o Espírito como uma pomba desceu sobre o Filho. E o Pai falou dos céus para o Filho. Então esse é um outro item, né, que revela a realidade da Trindade. Mateus 3,17 fala: eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. No capítulo 12, o Filho, na pessoa do homem, expulsa demônios pelo Espírito para introduzir o reino do Pai. E no capítulo 16, o Pai revelou o Filho aos discípulos para a edificação da igreja. O Pai revelou o Filho aos discípulos para a edificação da igreja, que é o pulso da vida do reino, é o coração, né, irmãos? Nessa hora, nesse ponto, o reino dos céus, ele é formado. Em Mateus 16, 18, fala assim, primeiro o 16 fala assim: respondendo Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha, né, o que ele tinha acabado de ter essa visão, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra elas. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então nessa hora, irmãos, né, o reino dos céus foi estabelecido. Por fim, no capítulo final de Mateus, né, o item 6, após Cristo, como o último Adão, ter passado pelo processo de crucificação, entrado na esfera da ressurreição e se tornado o Espírito que dá vida, ele voltou para os seus discípulos na atmosfera e realidade da sua ressurreição,
para encarregá-los a tornar os pagãos pessoas do reino, batizando-os no nome, na pessoa, na realidade da Trindade divina. De acordo com Mateus, ser batizado na realidade do Pai, do Filho e do Espírito é para constituir o reino dos céus. Então, de novo, né, irmãos? Nós, quando pregamos o Evangelho, a nossa meta é que essas pessoas sejam introduzidas no reino dos céus. Estejam sob autoridade, subjugadas pela autoridade de Deus. E possam ser nutridas e apacentadas e possam também trabalhar para a edificação do reino dos céus. Que é a igreja hoje. É muito mais, irmãos, do que simplesmente ser salvos, percebem? É muito mais. Então, quando hoje a gente percebe que se a nossa mente for assim, eu preciso pregar o Evangelho, e essa seja a minha mentalidade, e essa seja a minha experiência bem curta, né? Pregar o Evangelho para salvar as pessoas. Não estou nem falando de outros, irmãos, nós mesmos. Nós precisamos alargar a nossa visão agora. Não é só isso. Sim, pregar o Evangelho e salvar as pessoas, mas para quê? Para que elas sejam constituintes do reino dos céus. Senhor Jesus. O item 8 fala, ao contrário de uma sociedade terrena, o reino celestial não pode ser formado por seres humanos de carne e sangue. Ele só pode ser constituído por pessoas que foram imersas na união com Deus triuno e que foram firmadas e edificadas com o Deus triuno, que foi trabalhado nelas. Pessoas pagãs, né, que falam aqui que não recebeu o Senhor, não pode ter parte nesse reino. Não tem parte nesse reino. Não alcança esse reino. Não chega perto desse reino. Porque não foram inseridas para dentro do Pai, Filho e Espírito. Batizar as pessoas, irmãos, também é um ponto que os irmãos tocam bastante na mensagem, muito mais profundo até do que a gente pensa às vezes. A gente pode pensar, isso aqui é um símbolo, né? A água ali é o Mar Vermelho, e você vai ser sepultado agora, e a gente batiza aqueles irmãos, aqueles novos, e eles saem daquela água. Mas todos nós precisamos perceber que quando uma pessoa se batiza, é muito mais profundo do que simplesmente os símbolos que estão ali. Alguma coisa acontece ali onde aquela pessoa ela é inserida, irmãos, naquele momento para dentro do Pai. Para dentro do Filho e dentro do Espírito. Eles são inseridos dentro dessa pessoa. Não é só um símbolo, irmãos. Não é só uma liturgia, alguma coisa que deve se fazer. Quem crer e for batizado será salvo. Aqueles que vão ser batizados têm que em algum momento ser ensinados que quando eles forem batizados, eles estão entrando para dentro de uma pessoa viva. E que essa pessoa agora vai tornar parte dela também. Puxa vida, irmãos, que profundo, né, irmãos? Senhor Jesus. O item 3 fala assim, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação da era. Ensinar os crentes a observar todas as coisas que o Senhor ordenou é para fazer discípulo de todas as nações. Primeiro nós batizamos os irmãos. Depois nós ensinamos os irmãos. Eu até cometi agora eu vejo que foi um engano. Eu tive com a Elizabeth, ela batizou semana passada e eu estava andando com ela, eu falei assim para ela, viu? Até aqui eu caminhei você. Eu tive com você. E você decidiu ser batizada. Mas daqui para frente é com você, tá? Você precisa buscar, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa buscar o Senhor. Mas eu estou vendo que eu preciso ensinar ela também, irmãos. Não posso só salvar, batizar, agora é com você, viu? Se vira aí. Nós precisamos ensinar, irmãos, todos esses que estão saindo, todos esses novos que estão saindo das águas. Ano passado, esse ano, um monte de jovens se batizaram, precisam ser ensinados. E o que eles precisam aprender? Aprender a economia de Deus.
Quando os jovens aprendem sobre a economia de Deus, irmãos, eles criam apreço por aquilo ali. Que o Senhor um dia estava ali, ele tinha toda a autoridade, ele estava com o Pai, ele não precisava fazer nada, ele já estava na glória. Mas ele ainda estava sozinho e ele viu aquele homem caído, aquele homem pecaminoso, e ele teve vontade de salvar aquele homem. Então, numa conferência, o filho é eleito para ser encarnado, e o filho é encarnado, passa uma restrição de 9 meses dentro do ventre de uma mulher. Irmãos, o próprio Deus, que há pouco tempo atrás estava na sua glória, agora está se formando dentro de uma mulher, restringido ali. Depois ele nasce, passa por toda aquela perseguição, é colocado numa manjedoura, não tem nenhum hotel, não tem nada para ele, e ele tem uma vida ali totalmente dependente de Deus, obediente. Pensou que filho, irmãos, excelente, é um filho que nunca pecou. Do lado do pai, acho que era o melhor filho do mundo, né? Filho, faz isso aqui, tá bom, pai. Filho, tá bom, pai. Puxa vida, acho que hoje, de novo eu? Lava a louça, Miguel. De novo, mas você comeu. Pode, lava aqui. Senhor Jesus. E, irmãos, o que é? Eu estou na economia de Deus. E esse homem sofreu ali, teve um viver sofrido. Teve uma época, irmãos, que uma hora que ele teve sangue nas suas lágrimas. De tanta dor. Alguém já chorou sangue? De tanta angústia e dor? Eu nunca vi. Morreu, foi crucificado, morreu, e depois que ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus. Então agora, depois de tudo isso que ele passou, ele estava na mesma posição que ele estava antes, mas agora com uma transformação gigante dessa economia de Deus, que é o Deus que estava ali inacessível, pronto para o homem receber. Então, isso que deve ser ensinado para os nossos jovens e para os nossos novos irmãos. Esse Deus que estava inacessível, agora pode estar acessível através do Filho. Puxa vida, irmãos. Ó Senhor Jesus. Também é citado nessa mensagem que tem 27 anos, foi em julho do ano passado, isso aqui acho que foi julho do ano passado, né? Esse treinamento? Ano passado. 27 anos, naquela época fazia que o irmão Whitney Lee tinha falecido. 27 anos com 7 festas anuais. E isso era a 180ª, 89ª evento. 189 conferências. Com cada conferência com 10, 16 mensagens. Imagina a quantidade de ensinamento sobre a economia de Deus que foi passada nesse tempo, irmãos. A quantidade de ensinamento que foi passado em 189 conferências. Essas oficiais, né? Fora as que nós temos aqui em Sumaré, ali a gente acaba indo e ouvindo, né? Mas esse é um ensinamento que não para. Ele não para. Semana que vem nós já temos outra conferência, um outro tipo de ensinamento. E fora isso, nós também temos na Restauração do Senhor os treinamentos tempo integral. São 38 anos que jovens e irmãos de meia idade também, eles oferecem o tempo da sua vida para receber o ensinamento da neotestamentário. Então, isso é um ensinamento que nós precisamos observar. Primeiro, receber o ensinamento e depois ensinar os irmãos também. Amém? O Rei Celestial é o Emanuel, Deus conosco. Então, isso aqui fala do último versículo, né? Eu estarei convosco. O que fala? Todos os dias, é isso? Até a consumação do século. Por quê? Porque Ele é Deus conosco. Portanto, sempre que estamos reunidos em seu nome, Ele está no nosso meio. E como tal, Ele nunca poderá abandoná-los e jamais abandonaria os seus crentes. O Senhor não é daquele que,
ajoelha esse povo aqui, né? Essa igreja é muito complicada, eles não entendem, não aprendem. Então, o Senhor não nos abandona, irmãos. Enquanto tiver uma chance do nosso coração de arrependimento, o Senhor está ali também. Ele já está no nosso meio, está sempre nos buscando e nos trazendo de volta. Mas sempre está conosco. E eu queria só dar ler sobre ainda o ensinamento, irmãos. Ensinar os irmãos. Um pouco tem do nosso lado, né? A fome de nós buscarmos e buscar os ensinamentos. E o outro é nós termos condição e capacitação de ensinar os outros também. Então, nesse livro aqui, A Vida que Vence, eu acho que isso aqui devia ser uma leitura obrigatória para todos nós. Uma leitura obrigatória. Porque nós temos uma vida. Essa vida, quando nós fomos inseridos na vida de Deus, ela entrou dentro de nós. E ela é uma vida que vence. Mas não é, muitas vezes, a nossa experiência. Então, por que o fracasso? Né? A gente pode estar aqui recebendo esse ensinamento agora, mas passando por um fracasso na nossa vida espiritual e achando que as coisas não têm mais sentido. Eu venho aqui, eu não perco nenhuma reunião, mas eu também não consigo desfrutar. Então, nesses primeiros capítulos aqui, ele fala de algumas coisas. Orgulho, inveja, incredulidade, angústia, fracassos, ego, fornicação, adultério, amizade com incrédulos, comer sem controle, preguiça, mau humor, ira, ódio, tristeza, ansiedade e vícios. Só nos primeiras páginas. Página 20. Vencer é necessário e possível. Eu vou ser bem curto nas leituras aqui, tá, irmãos? Irmãos e irmãs, se vocês descobrirem que tem algum dos pecados mencionados, certamente precisam vencer. Eu acho que não tem ninguém que escapou de pelo menos um aqui, né, irmãos? Não sei quantos você cometeu. Talvez apenas 2, talvez mais. Mas Deus não permitirá que nenhum de 2 ou mais pecados o enredem. É provável que você observe alguns defeitos de um irmão, que detecte imperfeições de outros ou algumas falhas de um terceiro. Mas é errado ter tantas falhas. Devemos dar graças ao Senhor e louvá-lo, porque todos os pecados estão debaixo dos nossos pés. Demos graças ao Senhor e o louvemo-lo. Não há pecado, por maior que seja, que sejamos obrigados a cometer. Demos graças a Deus e louvemos. Não há tentação tão grande que não possa ser vencida. A vida que o Senhor ordenou para nós é uma vida de tal comunhão ininterrupta com Deus. Todo cristão pode fazer a vontade de Deus e pode ser totalmente livre dos seus afetos naturais. Todo cristão pode vencer o pecado e completamente o seu caráter. O cristão pode consagrar tudo a Deus e ser libertado do amor que tem ao pecado. Damos graças a Deus e louvamos. Essa é uma vida, não é uma vida idealista, utópica. É uma vida que vence, mas vence na vida de outros. Na minha não dá, porque eu não consigo. Não, isso não é uma vida idealista. É uma vida real. E ela pode ser praticada. Então isso é um ensinamento, irmãos. Tá vendo? Hoje a gente já aprendeu alguma coisinha a mais. Pois na página 115... uma coisa ainda me falta. Em Lucas 18, 27, o Senhor disse que as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. A gente já sabe disso também de cor e salteado, né? O que é impossível ao homem, o que é impossível ao homem é possível a Deus. Sabemos em que ocasião ele disse isso. Um jovem rico havia vindo a ele e perguntado: o que farei para herdar a vida eterna? Visto que perguntou o que devia fazer, o Senhor lhe respondeu: sabes os mandamentos, não adulteres, não mates, não furtes, não diga falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem, o que ele fez? Não furtes, não roubes, não, honra teu pai e tua mãe. Passei, certo? E ele falou: Senhor, eu tenho observado isso. O Senhor lhe fez uma lista de 5 itens. E disse o jovem: para herdar a vida eterna, a vida criada de Deus, pelas obras deveria cumprir essas coisas. Isso envolve coisas que se deve e não se deve fazer.
O jovem rico pensava que se herdar a vida eterna fosse apenas deixar de fazer certas coisas e cumprir outras, conseguiria de fato. Conseguiria. De fato, afirmou ter guardado todos esses mandamentos desde a juventude. Então o Senhor lhe disse, ainda falta uma coisa. O Senhor não falou para ele, 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto. O Senhor falou, esses 5. Ele falou, ok, esses 5 aí eu consigo. Aí ele falou, tá bom, mas ainda falta um. Página 118. Irmãos e irmãs, Deus chegou à conclusão de que nunca conseguiremos nada. Deus chegou a essa conclusão, irmãos, que nós nunca conseguiremos nada. Ele já determinou que somos incapazes. Já discerniu a situação e viu que não conseguimos fazer nada. E já disse isso. A questão agora está como reagiremos. Irmãos e irmãs, por que Deus permite que caiamos tão frequentemente depois de salvo? Por que temos fracassado constantemente desde o dia da nossa salvação? Muitos me confessam com lágrimas que não conseguem vencer esse ou aquele pecado. Irmãos e irmãs, não pensem que não compreendo as suas frustrações. Sei que de algum pecado os vem molestando, mas dou graças a Deus e louvo a Deus porque vocês não conseguem superá-los. Vocês se renderam. Vocês reconheceram a derrota. Deus lhe mostrou que não consegue vencer. Ele não tem necessidade de mostrar-lhe muitos pecados. Basta mostrar-lhes que vocês não conseguem. Aí tem um exemplo. Outra irmã talvez não consiga vencer o mau gênio. Ela se altera assim que é provocada. Imediatamente após alterar-se, confessa o pecado. Mas logo em seguida o mau gênio volta. Certa vez ela perdeu a paciência. Cada vez que ela perde a paciência, sabe que tem de confessar o pecado e após ser confessado, explode novamente. Isso a perturba muito, mas não há o que se fazer. Continua perdendo a paciência frequentemente. Talvez o irmão tenha conseguido vencer muitos pecados, mas não o de parar de fumar. Embora seja um bom irmão, não consegue vencer. Outra irmã talvez vença todo tipo de pecado, mas não consegue o parar de comer fora de horário. Por fim, vencer significa não se mova. Vencer é não ligar para a situação e dar-lhes as costas. Se não se move, não há a mínima e não dá a mínima para a situação e lhe dá as costas, você está entregando os pontos. É isso a única coisa que restava lá, uma coisa te falta, é nós nos rendermos ao Senhor. Então, quando ele falou para aquele jovem, uma coisa ainda te falta, você precisa se render ao Senhor. A vitória não tem nada a ver com você. Você está morto. É Cristo quem venceu por você. A vitória é você morrer e Cristo viver. Amém? Irmãos, esse daqui é um pequeno exemplo do que é o ensinamento que nós temos recebido. Se nós estamos no nosso viver diário com frustrações diárias, sem conseguir vencer, e nós não temos esse tipo de ensinamento saudável, a gente vive um cristão infeliz. Um cristão sem sentido, porque como que eu vou conseguir viver essa vida que vocês falam que existe? Vocês acabaram de falar que nós fomos inseridos para dentro do Deus triuno, mas eu vivo nessa situação. Mas ainda falta uma coisa, irmãos. Na nossa vida ainda falta uma coisa. É nos render ao Senhor. Então irmãos, e não sei quantas centenas de livros estão aí justamente para nos ensinar a como viver essa vida no reino dos céus. Amém? Agora, rapidinho aqui. A consumação da era é o fim desta era, que é o tempo da parousia do Senhor, a vinda do Senhor. A palavra consumação significa que há um processo cuja a realização será concluída ou cumprida. Em Mateus 28:20, a consumação desta era indica o final desta era atual, a era da igreja. Os irmãos conhecem esse gráfico? Ele está na sua versão restauração em Mateus 5. Se você ainda não reparou, entra lá depois e dá uma olhadinha, irmãos. Nós estamos aqui, o reino de Deus, o reino dos céus,
E nessa, 1, 2, 3, nessa bola aqui, ó, a igreja. Nós estamos aqui, tá? Mas está falando do final do reino dos céus. Então, desse período aqui, tá? A consumação da era, do que nós estamos falando aqui, serão os 3 anos e meio da grande tribulação. Irmãos, que nenhum de nós esteja aqui para ver o que vai ser isso. Que a gente agora desfrute o Senhor, que a gente agora se esforce, que a gente agora gaste tempo, que a gente agora viva essa vida. Sabe por quê, irmãos? Ali na porta, sabe o que tem atrás dela? O fim. Está chegando, irmão, o fim, irmãos. O fim falado em Mateus 26:4, que é assim: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos alarmeis, pois é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Esse versículo é a consumação da era, disso que nós estamos falando agora, tá? Que serão os 3 anos e meio, a segunda metade da 70ª semana da grande tribulação. Isso aqui é Daniel, né, que fala disso. A consumação da era não é o fim do mundo, mas a conclusão da era da igreja, a era da graça. Essa era está muito próxima da conclusão. O Senhor prometeu que em sua ressurreição, Ele estará conosco todos os dias até a consumação da era, ou seja, até o fim desta era. Amém, irmãos? Esses 3 pontos. A autoridade, fazer discípulos e ensinar os discípulos. Esse é o encargo dessa mensagem, que os irmãos possam ter desfrutado, né? Amém.